Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos demais a Deus por tudo que já vem acontecendo durante o culto de hoje, esse culto desta noite, momentos maravilhosos. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, os irmãos também que estão em suas casas, e agora vamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria agradecer também ao missionário Frank, é isso? Missionário Frank, seja bem-vindo, está conosco, de Senegal, ok? De Senegal, está nos visitando, nos dando a honra de nos visitar, amigo do nosso irmão Regi, e também está compartilhando conosco nesta noite deste culto de adoração. Muito animado o pessoal de Senegal. Deus abençoe aí, um louvor na adoração. E o nosso alvo é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Eu gostaria que os irmãos nesse momento colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. E vamos ler apenas um versículo que está em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. É bem conhecido também este versículo, e ele vai ser a base hoje também da mensagem desta noite. Atos capítulo de número 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Assim nos diz a santa palavra de Deus: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra maravilhosa. Essa palavra aqui é Pedro e João perante as autoridades do Sinédrio, logo após a cura de um coxo. E aqui tem um discurso de Pedro no templo, e diante das autoridades ele disse: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só quem salva é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, único e suficiente Salvador. Essa é a doutrina da redenção da palavra de Jesus, da palavra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, porque sempre é assim, ó Pai. O Senhor é tudo para nós. Teu Filho Jesus Cristo é a nossa única esperança, ó Deus. Obrigado, meu Deus, porque em Jesus Cristo somos mais do que vencedores, ó Pai. Está escrito também na Tua palavra. Sem Jesus Cristo nada podemos fazer, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado, ó Pai. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Deus, porque esta é a mensagem da Bíblia. A mensagem bíblica, ela é cristocêntrica. É Jesus Cristo o centro da Bíblia, é o centro de tudo na nossa vida, ó Pai. Obrigado, Deus, porque através de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. O seu nome será chamado Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Foi a mensagem angelical, a mensagem que vem do céu. Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do homem, ó Pai. Não é a religiosidade, não, ó Pai. Não é a justiça própria. Não é, meu Deus, a reencarnação nem o purgatório. Não fala de boas obras, ó Deus, nem ser um ser religioso, ou um mestre ou um doutor. É Jesus Cristo que opera a salvação. É Jesus Cristo que leva o homem para o céu. É Jesus Cristo o único caminho. É Jesus Cristo a nossa paz. Aleluia. E esta é a mensagem, ó Deus. É a mensagem que o mundo precisa ouvir. É a mensagem da redenção, ó Pai. Louvado para sempre seja o Teu santo nome. Que o Senhor possa estar me usando nesta noite, como o Senhor sempre faz, ó Deus, para a glória do Teu nome. Porque eu me sinto como um vaso em Tuas mãos, ó Deus. E o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor sabe, meu Deus, o compromisso e a responsabilidade nesse ministério. Desde o seu nascimento, o Senhor tem me chamado, ó Pai, para ser um atalaia, um pregador da Tua palavra aqui, ó Pai. Não só eu, Deus, o Senhor tem levantado tantos outros, mas eu me sinto assim, ó Pai, com essa responsabilidade
E eu tenho essa alegria, aleluia, de falar que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, ó Pai. E esse discurso de Pedro, com tanta ousadia, ele fala, Deus, que é somente o Senhor que importa que sejamos salvos. Só o Senhor é o nosso Salvador. Ajuda-nos a entender isso, ó Deus, porque no mundo quantas pessoas perdidas, ó Deus, porque não existe outro nome, ó Pai. O apóstolo Paulo fala do centro da mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Jesus pode dar vida eterna, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque nem merecemos, nós não merecemos, porque somos pecadores. A tua palavra é quem diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da tua glória. Mas Jesus Cristo, ele veio, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, o teu amor e o teu favor, Pai. Por isso que nessa noite, ó Pai, eu posso falar de salvação, porque por misericórdia eu alcancei, ó Pai. O Senhor me salvou, ó Pai, para a glória do teu santo nome, ó Pai. E um dia eu estarei para todo sempre contigo, ó Pai. Obrigado por essa certeza, por essa convicção, ó Pai. Na minha alma, coloca essa convicção na alma de cada um. Só Jesus Cristo salva. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém. Glória a Deus, irmãos, pode sentar. Quando criança, eu já percebi minha vida dentro de uma igreja. Na época, a Igreja Batista do Cordeiro, Ibecó. Inclusive, nós somos filha da Ibecó, aqui essa igreja. E na minha época, eu fui ovelha. Meu primeiro pastor, o pastor Davi Min. Ele também foi reitor do Seminário Batista do Norte do Brasil por muitos anos. Hoje tem capela, tem espaço lá com o nome da esposa dele, o nome dele, que realmente foi um grande homem. E ele usava todo o púlpito dele como pastor pela manhã dos domingos para pregar salvação para os filhos dos crentes. Ele pregava salvação, porque ele dizia que filho de crente não é crentinho não, tem que nascer de novo. E ele falava isso todo domingo pela manhã. E ele cantava sempre aquela música: mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse hino ficou cravado na minha alma, no meu coração. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. E aos 12 anos de idade, 13, num culto, num sermão, que sermão do céu. Parecia que toda aquela mensagem vinha para a minha alma. Eu sentado com meu pai, minha mãe, meus irmãos todinho, ocupava 2 bancos. E ele disse assim: quem é você que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu nem senti levantar minha mão, eu estava dormente, sei lá, anestesiado com aquela mensagem. Levantei minhas mãos. Você quer vir aqui à frente? Eu fui correndo. Papai olhou: dá licença, dá licença, dá licença. Porque ele estava, a gente teve, fiquei em vergonha dos irmãos, mas perdi foi tudo assim, vou me bolar para frente. E ali eu recebi aquela oração e a alegria no meu coração, inexplicável. Jesus Cristo me salvou. E Ele é o Salvador do mundo. E aos 13 anos eu fui batizado, desci as águas. Fui para a sala do professor Aragão. Também era professor do Seminário do Norte. Naquela época eu tive o privilégio de ser doutrinado por ele. Queridos irmãos, a gente lembra de certa experiência na nossa vida. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele sempre dizia: você quer aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele é suficiente. Jesus Cristo, Ele preenche todos os vazios da nossa alma. Hoje eu estava lendo o Salmo 130, bem no comecinho do culto, que fala que é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades, todas. Ele é o advogado fiel. É Ele quem perdoa os nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, a mensagem desta noite é suficiente para salvar a terra inteira. Essa mensagem de hoje, ao mundo inteiro. Agora muitos não acreditam na mensagem do Senhor. E eu me lembro muito do final dos cultos lá à noite, que era assim hino:
Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo. Ai, irmão, como eu guardo isso na minha alma. Como é bom você trazer sua criança para a igreja, seu adolescente, vai ficar gravado no coração a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. E eu quero falar na mensagem hoje no tema, a base da nossa redenção. Qual é a base da redenção? Você tem certeza da sua salvação? Porque a certeza quem dá é Jesus Cristo, é o único. Não é o quilo de feijão que você deu, a gente vai ver aqui, nada disso. Não, mas é Jesus Cristo. E é justamente sobre esse tema que eu quero falar nesta noite. Eu queria considerar, em primeiro lugar, que todo edifício tem o seu alicerce. Essa igreja, por exemplo, tem uma sapata, né, chamada sapata, o pessoal aí da área de construção civil, que é um buraco tão grande aqui. Eu me lembro que quando estava colocando uma das sapatas desse templo aqui, no lado direito ali, e chegou um caminhão daquela brita, tudinho, e a gente fez tanto traço de cimento, tanta coisa, e acabou, e ainda, eu digo, meu Deus do céu, como é importante a base. A gente vai aprender isso sobre base. E o tema da mensagem de hoje é a base da nossa redenção. Todo edifício tem o seu fundamento. Ele tem a sua sólida base, tem que ter consistência, tem que ter a certeza. E você está ali sobre, de vez em quando a gente escuta a história de edifícios, né, desabando, e a gente vai ver que é a estrutura. Por isso que tem que ter o cálculo, tem que ter tudo para que saia bem feito. Assim, queridos irmãos, é com a doutrina da redenção. A doutrina da redenção justamente fala também deste alicerce. E ela tem seu alicerce e sua base na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E sem esse alicerce, essa base, o homem não pode subsistir. Eu fiz aqui algumas considerações, até fiz algumas anotações que eu acho interessante. O que é redenção, para a gente entender. E depois a gente vai aplicar textos bíblicos. E você fique bem esperto aí, porque é bom você ter certeza da fundamentação da sua salvação. Queridos irmãos, redenção, resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Eu encontrei essa definição e eu gostei muito. Também ouvi o seu sentido figurado: auxílio, proteção, que livra de situação difícil, e é salvação também, redenção, salvação do seu povo. Eu sei que meu Redentor vive. A gente viu as palavras de Jó, sei que Ele vai me livrar, Ele vai se levantar em meu favor. A gente fala sobre a redenção e a redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No cristianismo, é a crença da libertação do homem por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso que a nossa base está no sangue derramado do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não está na religiosidade ou o conhecimento que a gente acha teológico que tem. A gente vai ver na Bíblia doutores que corriam para Jesus Cristo para entender o novo nascimento e não entendiam. E Jesus Cristo chegou até a dizer para um deles: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? É preciso nascer de novo. E Jesus Cristo falou o tempo todo sobre a redenção. Eu estava encontrando, lendo esse texto aqui, queridos irmãos, um versículo lá em Isaías 64, 6, que eu faço questão de ler. Eu, como estudei no seminário presbiteriano, falava muito sobre esse tema. O tema da redenção, que o homem realmente não merece, nós não temos nada a oferecer, é a misericórdia do Senhor. Uma visão mais calvinista, doutrinária, falando da perversidade do ser humano, e o homem não é nada sem Jesus Cristo, só mesmo Ele pode fazer, Ele não tem a mínima condição. Paulo chega a dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus Cristo nos deu vida. É Ele quem dá vida ao homem. Não é porque você é bonzinho, é bom filho, é bom pai, é bom isso, é bom aquilo. Bom só tem um que é Deus, é a misericórdia do Senhor, é a salvação em Cristo Jesus. E eu encontrei em Isaías 64, versículo 6, fiz uma anotação aqui, alguns versículos eu vou ler, são muitos versículos, de uma forma eloquente, muitos mesmo, mas eu queria ler alguns. Isaías 64, 6 diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Veja que palavra forte. Quem é o homem sem condição nenhuma? Mas, irmãos, tem muitas pessoas com base na salvação em falsas mentiras, falsas doutrinas, que na verdade não tem consistência.
Não é você salvo porque você nasceu dentro de uma igreja ou nasceu no evangelho. Você é salvo porque você aceitou Cristo como seu Salvador. Esta é a base sólida na vida do ser humano. Então aqui eu fiquei pensando nesse texto, o que é as nossas obras? Então, justiça própria é o erro daqueles que se declaram bons, perfeitos e com mérito diante de Deus. Há pessoas que se acham que têm mérito. Eu nunca esqueço, no meu primeiro ano, ali na prefeitura da cidade do Recife, eu trabalhando, eu evangelizando algumas pessoas com a literatura, e tinha assim, uma mensagem num folhetinho daquele, no folheto, só Jesus Cristo liberta, libertação só em Cristo. E quando eu estava ali, aí eu falei para evangelizando uma das pessoas que era um graduado ali na empresa, eu disse a ele, olha, você aceita uma literatura? Ele fez, olha, eu não sou evangélico, eu sou uma pessoa que não tem religião, mas eu vou morar no céu. Se o céu existir, eu vou morar lá. Eu disse, você vai morar no céu? Vou. Eu disse, por quê? Aí ele falou assim, porque eu sou um bom filho, eu não esqueço da minha mãe um dia, eu sou um bom pai, eu amo a minha esposa, eu tenho um serviço, eu aqui no meu trabalho, eu sou pontual, eu sou um excelente funcionário, então se o céu existe, é comigo. Há muitas pessoas que se enganam, achando que a salvação, essa base falsa, é por justiça própria. E aqui o profeta Isaías vai dizer que todos nós somos como os imundos. É forte. E as nossas obras são como trapos de imundícias. E essa trapo de imundícia, no original, lá no hebraico, irmãos, é terrível. Mulheres, quando estão naqueles seus dias, eles chamam aquele pano de trapo de imundícia. Assim são as nossas obras diante de Deus. O profeta, ele chega a dizer que nós não temos nenhuma condição. Você lembra, já no Antigo Testamento, a gente vai ouvir isso. Você vê um profeta Isaías, ai de mim, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou diante do Santo de Israel. É a nossa condição, somos pecadores. Ai de nós, se não fosse a pessoa de Jesus Cristo, só Jesus Cristo salva. Eu queria que a igreja repetisse bem forte, vamos lá? Só Jesus Cristo salva. Aleluia! Só Jesus Cristo salva. Eu encontrei ainda sobre justiça própria um texto interessante no profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 22. Mesmo que você, eu peguei na linguagem de hoje, mesmo que você se lavasse com muito sabão, na linguagem de hoje, mesmo que com um sabão bem forte, lavasse bastante, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Pode se lavar do que for, a mancha está lá da culpa. O pecado. Quando criança eu aprendi uma música, ainda bem pequenininho ali, eu lembro das canções das tias. Com sabão, lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Eu gostava dessa música. Mas Jesus, para me deixar limpinho, lava o meu coração. Aí eu disse, só Jesus, não adianta pegar sabão para lavar não. Sério que o sabão, o vírus não suporta, você dá 2 lavadas boas, nem precisa do gel, um sabão amarelo, né? Mas assim mesmo, você pode lavar bem lavado, mas a culpa do pecado está lá. É o que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, os que pensam que a base da salvação é através da justiça própria, porque eu sou bom, você vai encontrar Jesus Cristo falando com aquele príncipe, dizendo, bom só tem um, bom é Deus. Bom só tem um, que é Deus. Mas tem outros que acham que a base da sua salvação é na reencarnação. É uma doutrina bem conhecida de todos. É a reencarnação. E eu estava observando aqui, é um ensino falso. Esse ensino é antibíblico, de que após a morte o indivíduo volta no corpo de outro ser vivo para um processo de aperfeiçoamento. Não! Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Hebreus 9, 27. Então, não há 2, 3 mortes de aperfeiçoamento. Uma certa vez eu ouvi um colega perguntando, poxa vida, se tem tanto aperfeiçoamento e por que o mundo piora tanto? São muitas questões que são levantadas.
E por quê? Onde é que está melhorando? Que a gente está vendo o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriando, pessoas cada vez mais violentas. Onde é que está o melhoramento disso aí? Sabe o que é que a Bíblia diz? Que não é a reencarnação, nem também as boas obras. Pela graça, sois salvos. Lembra desse ensinamento? Mediante a fé. E isto não vem de vós. A salvação é dom de Deus. Só Jesus salva. Os púlpitos precisam pregar esta verdade. A gente está percebendo muita animação em púlpito, e é bom pregar a mensagem com vigor, mas precisa pregar a mensagem real. Só quem salva, só quem liberta, só quem leva para o céu é Jesus de Nazaré. Então, não é isso. Temos tantos textos, vários textos bíblicos, e eu fiquei impressionado quando eu vi lá em Jó, no capítulo também 7, o versículo 9, também falando sobre esse assunto. É impressionante. Somente Deus. Não há como você ser salvo pelas suas boas obras, ou você a reencarnação, não. A gente vai ter um encontro com Deus. A gente vê aquela parábola do rico e de Lázaro. Ninguém passa para o lado de cá, ninguém passa para o lado de lá. É esperar agora o castigo, ou esperar a justiça divina, o tribunal de Cristo. Isso é uma base falsa, e tem muita gente que vai por aí. Também eu já ouvi falar, você já deve ter ouvido falar de purgatório. Já ouviu falar dessa doutrina também do purgatório? Também tem falsa, é uma base falsa, mentirosa, segundo a palavra do Senhor. Diz aqui, é a ideia de um lugar intermediário, onde as almas pagam pelos seus pecados. Jesus falou em 2 caminhos, Jesus falou em 2 lugares, Jesus falou em 2 destinos, Jesus falou do céu e Jesus falou do inferno. Jesus disse que a porta é larga, outra porta é estreita, ou um ou outro, não tem essa questão depois. Aquele homem rico que se vestia de linho finíssimo, de púrpura, disse a Jesus: eu tenho 5 irmãos, e todos os 5 irmãos não ligam para nada, manda alguém lá falar com eles. Oi, cadê as orações por ele para melhorar? Acabou, é agora que o homem tem que aceitar Cristo. Quantas pessoas recebem a oportunidade e desprezam, e não aceitam, e um dia vai ser tarde demais. A hora é hoje, é urgente. Amanhã pode ser tarde demais, e você pode ser extremamente religioso, pode ser daquele que chega ao primeiro e o último que sai, que é que tem? Mas se não aceitou a Jesus, meu filho, não vai morar no céu. Oração não salva. A gente canta esse hino, né? Boas obras não salva, cantar bonito e afinado não salva, pregar bem e muito bem não salva. Não pensa, não. A salvação é só pelo sangue de Jesus Cristo, só Ele pode salvar. Louvado seja o nome do Senhor. É céu ou inferno? Você quer texto? Temos em abundância. E quem mais falou sobre o inferno foi Jesus, viu? Não se engane não. Ele disse: eu vou preparar o lugar, vou preparar o céu. Mas o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e todos aqueles que desprezam a palavra do Senhor. Então, irmãos, caso exista um purgatório, se existisse, o ladrão da cruz teria ido para lá, ou não? O ladrão da cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Olha, é o seguinte, tu vai aqui morrer, mas tu tem muito pecado, lá no céu a gente dá um jeito, tu vai passar um... É isso não. Pode ser o pecado como um vermelho, como for. Se você aceitou Jesus Cristo, Jesus perdoa os teus pecados, você está lavado e remido no sangue do Cordeiro, e você vai morar no céu. É isso que a Bíblia diz. Então aquele ladrão não foi nada de purgatório, ele aceitou a Cristo. O que aconteceu com ele está lá em Lucas, falando sobre isso no Evangelho. Veja o ensinamento de Cristo, irmão, é muito claro. E eu volto para aquela parábola novamente. 2 homens, o rico e o Lázaro. Então estava distante um do outro, e lá estava em agonia em agonia, e o outro estava ali na bênção do Senhor. O outro lembrava da sua casa, da sua família em agonia. Tem gente que hoje está preocupado com tudo, menos com a salvação.
preocupa com as coisas, se preocupa com tudo, esquece de agradecer. E você sabe, por mais que eu e você viva nessa terra, a gente não chega nem a 100 anos, é difícil. Não sei se alguém tem convicção que vai chegar a 100 anos. E se chegar, a gente chega um bagaço, é verdade ou não é? Fala a verdade. Se chegar, chega daquele jeito, viu? 100 anos, se andar aí na rua, é capaz de chamar um fantástico, sei lá. Nosso irmão tem 5 anos, está comprando carne ali, é difícil. Compra não. Fica em casa comendo papo o tempo todo, é verdade ou não é? E olha lá, viu? Às vezes nem a papa entra, você sabe disso. Cara, com 100 anos, irmão, é sério. Eu vi tanto isso acontecer, tem que trocar fralda. Pessoa já com 80, você não sabe. Já ouviu falar dessa história? Você tem alguém da família? Passar por tudo isso, a vida da gente aqui. A Bíblia diz que a nossa vida chega a 70, e se algum for robusto, diz aí que tomou leite de cabra, etc, etc, vai chegar a 80. Mas o que resta dele, o melhor dele é o quê? Canseira e enfado. A gente vê o pessoal aí, a galera aí de 30 anos enfadado. Imagina quem está com 70, 80 anos. Passa o dia dormindo, enfadado, gemendo. Então, irmãos, por que será que a gente investe tanto aqui, se aqui tudo fica? Por que será que a gente investe? Eu sei que a gente quer uma casa melhor, quer tudo melhor, mas não vai passar muito tempo ali, vai ficar para outro. Se for tua, vai ficar para teus filhos. Herança. Vamos fazer inventário, vamos fazer um bocado de coisa aí até. E tem uns que brigam até morrer, termina morrendo e nem possui também, porque brigou tanto. Você sabe da história, né? Dessas histórias, né? É tanta briga, é um quarto é meu, isso é meu, isso é meu, essa cadeira de balança é minha. É uma agonia tão grande, né? E no final, nem chega a gozar de nada. É a vida desse jeito. Queridos irmãos, por isso, enquanto a gente está vivo, está aqui, é bom andar com Deus. Tem um cantor, que eu não lembro muito desse cantor, mas eu me lembro das músicas. É uma característica, sempre que eu estou pregando, vem na minha mente, e eu gosto de cantar um pedacinho. Ele diz assim: do jeito que a vida anda e desanda, o importante é viver em paz com Deus. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é viver em paz com Deus. Queridos irmãos, não há nada melhor do que viver em paz com Deus. São tantos projetos, são tantos planos, são tantos pensamentos, e nós não sabemos o dia do amanhã. Eu estava observando nessa situação, eu vou morrer, depois que eu morrer, que Deus é quem sabe. Sim, Deus sabe de tudo. Agora você devia saber também que tem um céu e um inferno. A porta é estreita ou larga, e tem que saber disso. Você pode até não gostar do assunto, mas é um assunto bíblico que fala sobre esta verdade. Queridos irmãos, e a gente vê aqui a respeito ainda da reencarnação, falei Jó 7,9, diz assim, ó: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir nela, a não ser na vinda de Cristo, que vai ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Bases falsas e mentirosas a respeito da redenção. Outra coisa interessante, a gente vê muito hoje, são exatamente a religiosidade. O que tem de gente religiosa, ou não é verdade isso? O que tem de religião, o que tem de igreja em cada esquina, e o que é que adianta? Está na igreja, ser membro ou batizou, deu um mergulho, mas não tem vida com Deus. Não anda em intimidade com Deus, não anda em santidade com Deus, não anda ouvindo a voz de Deus. Nós somos desafiados, irmão. Inclusive no Sermão da Montanha, o próprio Cristo disse: todo aquele que ouve minha palavra e as põe em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Está edificada a sua casa, e essa rocha é Cristo. Você está bem, você pode estar vivendo as situações mais difíceis, mas Jesus Cristo está com você, está te dando um livramento, está te dando segurança, está te dando paz, e apesar das lutas, eu quero dizer algo: você está bem. Você está bem, porque você está com Jesus. Tem uma teologia aí que diz que ninguém pega doença, ninguém pega gripe, e assim vem cá, passa nesse corredor. Tudo isso é mentira. Tudo isso é mentira. Então aqui, bases falsas e mentirosas. É possível ser religioso e não ser cristão. Parece até contundente, mas é possível ser religioso e não ser cristão. A gente tem vários textos eloquentes no Novo Testamento falando sobre pessoas que eram extremamente religiosas. Aliás, nem saía da sinagoga, mas não tinha certeza da salvação, mas vivia no mundo perdido.
Hoje tem gente cheia de ideologia, cheia de papapá, cheia de porquê, ia ser teologia, eu estudei, estudou aquilo, estudou tudo, mas não é servo de Deus. Nem para a igreja vem mais. Não evangeliza, não ganha almas, não tem alegria de falar do céu, mas está cheio de história para contar, para discutir. Eu quero estar discutindo religião com ninguém, irmão. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero pregar a palavra de Deus, eu quero ganhar almas para Cristo. Há muitas pessoas preocupadas, aqui comigo eu sei porque eu estudei Karl Barth, eu estudei não sei o que, John Stott e tal, Bultmann, Rodolfo Bultmann, tem um conhecimento profundo. Profundo o quê, irmão? Vai ter um conhecimento profundo com Jesus, vai ter intimidade com Jesus, que tua vida vai mudar, Ele vai te usar, você vai ser usado por Ele. A religiosidade é um mal, viu? Antigo. Eu estava vendo aqui que é possível sim a pessoa ser religioso e não ser. Um exemplo clássico, bem conhecido da igreja, é Nicodemos. Era um homem religioso e, no entanto, não estava salvo. Você sabe da história. Nicodemos não tinha certeza da salvação, não, mas era mestre em Israel. Era mestre o camarada. Tinha terminado a graduação dele, já era um mestrado, tá, quem sabe doutorado. Jesus disse assim: tu és mestre em Israel, tu não sabe disso ainda? O que é nascer de novo, o que é o novo nascimento? Ele fez: como é que pode isso, eu sendo velho? E ele fez perguntas, e Jesus Cristo falou do nascimento do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, e quem está na carne não agrada a Deus, mas quem nasce do Espírito é Espírito, e gosta das coisas de Deus, e gosta de ouvir a palavra de Deus, e gosta de andar com Deus, e gosta de Bíblia, e gosta de culto, e gosta de escola dominical, e gosta de pregar. Quando você vê uma pessoa que não gosta nada disso, eu desconfio. Eu disse: ih, rapaz, como é que pode? O senhor não gosta nada disso, mas pode ser religioso. Vou para a igreja uma vez no mês, já está bom, já fui lá, bati o ponto, já olhei os irmãos, já dei um chá ao pastor, acabou. Não é isso não, irmão, que eu estou falando, não. Estou falando em alegria de servir ao Senhor, alegria de servir ao Senhor. Mas aí, seguindo ainda, outra pessoa bastante religiosa, ao extremo, religioso talvez muito mais do que o próprio Nicodemos, era o apóstolo Paulo. Lembra de Saulo? Ou não? Era muito religioso ele, conhecedor, era um fariseu, conhecedor da palavra, conhecedor das línguas. E esse homem caiu do cavalo, teve um conhecimento com Cristo, e ele chegou a dizer: agora sim, eu sou uma nova criatura, porque eu estou em Cristo. As coisas velhas passou, eis que tudo se fez novo. Porque Paulo teve um encontro com Cristo. Aí o encontro com Cristo vai fazer a gente descer mais, procurar viver com mais humildade, procurar viver com temor do Senhor. A gente vai se esforçar para fazer tudo melhor aqui na terra, mas nunca deixar de priorizar o quê? O reino de Deus. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa, e até mesmo se acontecer comigo, eu me preocupo, está pensando mais em tantas coisas desse mundo, esquecendo do principal. Jesus disse assim, no ensinamento sobre a solicitude da vida: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Saulo de Tarso era religioso, mas ainda não estava salvo. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 6, ele fala sobre isso. Lá em Atos capítulo 9, de 1 a 16, conta a história dele, do caminho, quando ele foi ali no Damasco e teve um encontro com Cristo. É interessante que John Wesley, fundador do metodismo, ele já era até missionário, mas ainda não tinha experimentado a mudança no seu coração. Como é que pode? Ele conta o testemunho. Eu tenho encontrado testemunho assim, um homem de oração, e ele ainda não tinha alegria. Eu tenho encontrado um texto na Bíblia interessante, curioso. Diz assim: e Samuel servia ao Senhor, profeta, menininho, a mãe levou para a igreja e dizia assim: e Samuel servia ao Senhor. Aí em seguida tem: mas Samuel não conhecia o Senhor. Tem gente que ele não conhecia ainda, mas ele já servia, já tinha um bom ensinamento da sua mãe, do sacerdote, mas ainda ele não tem uma experiência pessoal. Tem pessoas que não têm experiência pessoal. Eu vou para a igreja porque eu vou deixar de beber, de fumar, agora é só com minha mulher, e assim eu não quero mais nada, nem bagunça na minha vida. Mas não é só isso, é ter a alegria da salvação, é glorificar, exaltar o nome de Deus, é amar as coisas de Deus, é ter compromisso com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas antigas dentro da igreja,
mas não tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso com a igreja. Vive o evangelho de oba-oba, de beijinho, de tanta coisa, mas não tem seriedade. Não liga para a história da igreja, nem se preocupa com ela. Se interessa em tudo. Quando vê a história da igreja, não se interessa. Não se preocupa. Confesso aos irmãos que eu tenho sido muito abençoado como pastor dessa igreja. Eu chego aqui pela manhã, no domingo, e já encontro a secretária com um relatório de agradecimento de tudo que aconteceu durante a semana. Muitas vezes a minha preocupação tranquila que eu esqueço, mas está ali tudo digitado aqui, pastor, isso aqui é seu. Isso é pessoas que se preocupam com a igreja. Tem pessoas que não se preocupam tanto com a coisa do Senhor. Deixa que outro faz. Não liga, não pergunta, não se interessa. Totalmente desinteressado. Agora se tiver um oba-oba, pode contar com essa pessoa que está lá. Começa a se interessar pelas coisas de Deus. Começa a procurar fazer a obra do Senhor. Eu tenho encontrado muitas pessoas assim. Eu digo, meu Deus, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Eu encontrava com a irmã, dizia assim, irmã, estou sentindo falta da senhora na igreja. Eu não posso não, pastor. Eu não sei nem me inscrever, porque eu não tenho celular, eu não tenho internet, eu não tenho WhatsApp, não sei o que. Eu disse assim, e a senhora quer ir? Ela fez, será que eu posso? Eu disse, a irmã tem que idade? Parece que ela falou que tinha 40 e poucos anos. Pode. Eita, pastor, agora que eu me lembrei que eu tenho cansaço. Eu disse, eu também tenho, irmã. Às vezes eu canso, a mãe sai até cansada, eu tomo um negóciozinho, mas eu estou bem. Aí ela fez, pastor, o senhor estou. Eu disse, mas tudo bem, se a senhora não quiser vir, eu só estou dando uma sugestão. Eu falei, não, pergunta a senhora. A senhora vai para o supermercado? Todo dia, pastor, quase eu vou. Em frente à fila eu vou. E eu vou naquele tacadão, tá um inferno. Se a senhora vai para lá, vou. A senhora está saindo de ônibus? Eu vou, pego até o metrô, que eu vou na casa da minha filha. A senhora pega o metrô, pega. Como é que ele está? Está assim, ó. E a senhora vai e vou. Quer dizer que a senhora vai para todo canto para a igreja, a senhora não pode. Começa a pensar nisso, irmão. Comece a ter desejo. Eu sei que tem gente morrendo de vontade, mas não pode. Tem gente que pode morar de lado. O culto matinal está acontecendo aqui, mas não tem desejo de vir. O que é que eu posso fazer? Você acha que o de Deus já não atrai mais? Está ali o check-up, a alegria, a mensagem, e falando sobre o final. Eu não quero ver esse assunto, não. É igual do fim, eu estou agora no começo da vida, vai. Está no começo, está nada. Essa semana não quero fazer medo de ninguém, mas eu estava com o marido, a gente saiu para resolver um assunto, aqui próximo, em Paulista, essa semana, um assunto nosso. E quando chegou lá, conversando com a senhora, ela era muito chorosa, ela estava ali, a gente teve a oportunidade de evangelizar essa mulher. Ela dizia que no dia 19 de maio desse ano, 19 ou 29, Marisa, eu não lembro, uma data assim. A filha dela estava boazinha, fisioterapeuta, trabalhou no Hospital das Clínicas. Seus 30 e poucos anos, trabalhava lá. Se sentiu mal, foi o médico, e o médico passou alguns medicação, ela que atendia com o público, e aquele mal-estar foi se agravando, ela voltou para o hospital. Aí suspeita da Covid, e realmente, aí o médico sugestionou ela ir para casa e ter o tratamento, ela foi. Mas nessa mesma noite ela partiu. Ela mostrou a foto da filha, totalmente destroçada, ela estava arrasada. Eu jamais esperava que acontecesse isso na minha casa. Como a nossa vida é, né? Porque essa questão dessa doença, ou desse vírus, só ataca os velhos. Não, engana-se. Qualquer um. Tem gente brincando, tem gente se divertindo, tirando onda, anda sem máscara. Cuidado, meu irmão. Abra seus olhos, meu irmão. Que Deus tenha misericórdia. Então, meus irmãos, voltando aqui para o texto, eu vejo a questão de bases falsas e mentirosas quanto à nossa redenção, justiça própria, reencarnação, purgatório, boas obras, são a base daqueles que dão esmolam e faz o bem, acha que isso aí resolve. Não. Sabe uma coisa, eu ganho meu dinheirinho, eu vou dar uma cesta básica, vou ajudar alguém, já tem um lugarzinho no céu. Quem ensinou isso a você? Não, pastor, fora da caridade, uma salvação. Quem foi que disse isso a você? Fora de Jesus Cristo, não há salvação. Fora do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há salvação. Então, irmãos, boas obras, religiosidade, isso não salva ninguém. O inimigo é mentiroso.
João 8,44, chega a dizer que ele é o pai da mentira. E tem enganado a muita gente. Muita gente enganada. Ah, lá em casa tudo beleza, eu faço minha reza, minha oração. Cuidado com isso, irmão. A gente precisa entregar a vida a Cristo, sentir a alegria da salvação. E se você perdeu, lembre da oração de Davi: torna-me a dar a alegria da tua salvação. E quando eu tiver com essa alegria, eu vou ensinar os pecadores os teus caminhos, e eles se converterão a ti. Ninguém vai evangelizar nunca se não ter a alegria da salvação. Um dos princípios, quando eu ministrei um curso de evangelismo, o autor colocou aqui aquele homem assim: como é que você pode falar de evangelismo, falar de salvação, se você nem acredita? Se você nem sente a alegria dela, vai falar o quê? Uma coisa deve ser terrível, você falar de uma coisa que você não tem certeza. Jesus Cristo disse lá em João 5,44: em verdade vos digo, quem ouve minha palavra, veja, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. A gente cantou hoje pela manhã: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse é um assunto, irmãos, tão necessário nos púlpitos. Hoje o pessoal quer muita animação, e eu gosto de animação também. É muito amor, é muita coisa, mas cadê a palavra? Cadê a Bíblia Sagrada na vida do povo? Isso é perigoso. Continuando, o inimigo, ele é mentiroso, pai da mentira, e ele tem cegado a mente, o entendimento das pessoas, a fim de que elas não conheçam toda a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, presta atenção, igreja, o Deus desse século cegou o entendimento. Tem gente cheia de opinião, e a gente deve ter, mas não lê mais a Bíblia. Acredita em Confúcio, acredita em Sócrates, acredita nos idealistas, acredita em todo mundo. Tem pensador, acredita e gosta, até manda, mas não manda os pensamentos do Evangelho. Manda um versículo da Bíblia de Jesus Cristo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Queridos irmãos, ainda já concluindo essa primeira parte das bases falsas e mentirosas, quantos em nossos dias ainda estão sendo enganados pelo diabo? O diabo, antiga serpente, tem enganado a muita gente. E quem quiser discutir Bíblia com o diabo, pegou a pessoa certa, vamos dizer assim, porque ele conhece de Bíblia. Mas não tem salvação. Veja, o texto diz: quantos no nosso dia estão sendo enganados por ele? Ainda estão nas trevas. Milhões ainda não conhecem a Jesus, estão sendo enganados por Satanás. Muitos estão sendo enganados pelo diabo. Lá em João 10,10, você lembra o que está escrito? Quem lembra? O ladrão vem somente para roubar e Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Queridos irmãos, Lucas 19,30 fala sobre isso, tanta coisa. Jesus Cristo falando. Agora eu quero falar na base bíblica da redenção. O primeiro tópico foi bases falsas e mentirosas da redenção. Agora vamos ouvir a verdade bíblica. São 3 tópicos apenas, e talvez eu avance para o 4, mas 3 suficiente para a gente concluir e você sair daqui com certeza. Se você quiser, anote o texto, abra a sua Bíblia, mas veja o que é que diz. A base bíblica da redenção. A nossa redenção tem base, sabe aonde? No sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, diz que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quem foi que morreu pelos seus pecados? Foi Jesus, pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Também está em Romanos 4, 25, falando sobre isso. Ele morreu pelos nossos pecados, mas não só fez isso, ele se fez pecado por nós. Dá para a gente entender isso? Talvez seja complicado. Vamos ver essa leitura aqui em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21. Escuta aí: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é pecador aqui? Levante a mão, só quem é pecador.
Amém. Todos nós somos pecadores. Agora tem um pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que se entregou a Cristo, Deus o redimiu. Não é por justiça própria, que nenhum da gente merece, nenhum. Paulo chegou a dizer: eu sou o mais miserável de todos os pecadores, eu sou, mas pela graça de Deus eu fui alcançado, pela graça do Senhor. Então, a base bíblica: Jesus levou seu próprio corpo sobre o madeiro pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 24, fala sobre essa verdade. E eu quero seguir. Ali na cruz do Calvário, Jesus pagou um alto preço pela nossa redenção. Pedro diz: não foi com prata nem com ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de ser, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo que nós fomos salvos. Glória a Deus. Jesus Cristo morreu na cruz. Eu queria que, se fosse possível, irmão, colocasse aí Colossenses 2,14. Queria que a igreja lesse esse texto comigo. Colossenses 2,14. Jesus, quando morreu na cruz, encravou no madeiro o escrito, a dívida que era contra nós. Ele pagou. Ele pagou. Colossenses está aqui já? Já temos Colossenses? A igreja pode ler comigo, vamos lá? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa salvação está na cruz. Lembra daquele hino? Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Canta, igreja. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Hinos das antigas, mas que teologia, que profundidade. Mas a cruz agora está vazia, o túmulo também está vazio. Jesus morreu e ressuscitou, está à destra de Deus, está intercedendo por nós. Ele é a nossa única esperança. Essa é a mensagem maior, a maior mensagem de todos os tempos. É Jesus Cristo, a nossa vitória. É Jesus Cristo, a nossa esperança. Ele é o nosso amigo fiel. Divino companheiro no caminho, Ele é esse, Jesus é esse. Tua presença, logo ao transitar. Você sente essa presença ou não sente mais? Anda chorando, anda triste. Fale com Jesus, Ele é o nosso amigo fiel. Ele vai te dar uma semana maravilhosa. Pode dizer amém, irmãos? Você pode estar enfrentando lutas sem cessar, mas você vai atravessar confiando no poder de Deus. Jesus é o poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Deixará, mas me susterá, descansando num poder de Deus. Canta. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando num poder de Deus. Irmãos, tem nada fácil não, mas você está seguro porque você está com Jesus. Eu estou seguro, nós estamos seguros porque Ele está presente. Estarei convosco todos os dias. Então, a base verdadeira da redenção bíblica, na sua morte, Ele consumou a nossa redenção. Vamos ver João 19:30, Gilton. Me ajuda aí, João 19:30, está aqui, ó. Veja aí João capítulo 19, verso 30. Está muito bom para a gente fazer uma leitura aí, bem forte, os irmãos. Vamos ler de pé, 19:30, vamos lá. João 19:30, vê aí, Gilton. O João está por aí, pode procurar. Não encontrou não, foi? Não encontrou. Abra sua Bíblia então, em João 19:30, eu queria ver a igreja lendo. 19:30 de João,
Você em casa também. A gente vai dar esse gosto ao inimigo nada. Vamos lá, 19. Achou? Então pronto, vamos embora. Vamos lá, 19h30, vamos lá. Cadê? Tá aí? Agora, toda a igreja, vamos lá? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a sua cabeça, entregou. A nossa salvação está consumada em Jesus Cristo. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Jesus Cristo, Ele entregou, está consumado. Foi na cruz. Foi na cruz. Onde o dia eu vi, foi na cruz que Ele ali. É o ensino. Qualquer ensino, irmão, presta atenção. Qualquer ensino, até um anjo se pregar um evangelho diferente é amaldiçoado. Só quem salva é Jesus e acabou. Eu sou bom pai, eu sou bom filho. Irmão, bom só Jesus. Só Deus tem misericórdia de mim e de você. Veja aí. Qualquer ensino que exclua o sacrifício do Filho de Deus na cruz provém de um espírito falso. Qualquer ensino que tira Jesus, exclua Jesus da salvação, é mentiroso. Foi na cruz, o poeta cantou. Onde um dia eu vi, eu já cantei, a gente vai cantar esse hino, pastor Abisaí. Veja aí onde é que está, porque a gente tem que cantar esse hino hoje. Meus pecados castigados, Jesus. Quem estiver pregando outro evangelho é mentira, não procede de Deus. Então, irmãos, a base da redenção, se eu pudesse fazer uma síntese, é Jesus. É Jesus Cristo, o Filho de Deus. A base da nossa redenção está tão somente na obra de Cristo, na cruz do Calvário por nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 23, ele exalta o Senhor. A mensagem central da cruz é Jesus Cristo. A mensagem central do Evangelho, o Evangelho tem que ser cristocêntrico. Antigo e Novo Testamento sempre aponta para Jesus. É Jesus o Salvador, é Jesus que nos salva, é Jesus que nos dá vida eterna. Essa é a mensagem da Bíblia. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Pastor Abisaí, eu não lembro bem do hino, mas aqui, já encontrou? Vamos cantar esse hino. E eu convido aos irmãos a ficar em oração. Para você que nasceu dentro de igreja, você que acha que igreja salva, igreja A, igreja B, a placa, se fosse tão importante, não era do lado de fora, do lado de dentro. Esqueça esse negócio de placa. Quem salva é Jesus. E o salvo em Cristo anda com Ele, anda na verdade, anda na palavra. Vamos cantar essa música, vamos lá. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Vamos ficar de pé toda a igreja, vamos cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Você pode cantar e é verdade. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Veja o que aconteceu, veja. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Canta, igreja, Deus está presente. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi pela fé. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti
meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Canta, IEBT! Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, aleluia! Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão Essa é a mensagem bíblica, é essa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém, meus irmãos. Essa mensagem eu espero que tenha encontrado no seu coração um lugar. A base da nossa salvação é Jesus. Não é porque você dá uma esmola, sei lá. Nada disso. São doutrinas falsas, mentirosas. Nada pode invalidar o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Agora o homem anda cego. Tão cego eu andei. Tem outro hino que diz assim: envolvido em densas trevas, eu esperava, almejava a luz do céu, mas o pecado destrói o homem. O pecado engana e destrói. Você talvez que ouviu essa mensagem aqui, não sei como é que está a sua condição. Você é uma pessoa que sempre acreditou no Evangelho, mas de alguma forma se afastou ou se entristeceu. Está na hora de voltar. Jesus Cristo diz para todos hoje: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você que entrou aqui nesta noite, Jesus Cristo quer dar alívio para você. Talvez tenha um peso no seu coração e você não sabe como vai enfrentar isso. Jesus quer aliviar. Queria que a igreja orasse nesse momento. Fazer um convite muito simples, não para vir aqui à frente. A gente não pode estar aglomerado nem nada, mas onde você está? Você chegou aqui, quase que não vinha e veio, quase que não chegava e chegou. E Jesus Cristo tem um projeto na sua vida. Ele ama você. Você é um vaso na mão dele. Mas seja o que for que estiver lhe entristecendo, deixa de lado. Eu não quero chamar você para ser crente, não, porque crente você já é. Quero chamar você para esse convívio de novo com Cristo. Voltar para Ele e se animar e ler mais a palavra. A igreja está orando. Tem alguém que quer dar um sinal? Sou eu, pastor. A partir de hoje eu quero me aproximar mais de Cristo. Eu quero sim viver para Ele. Eu ando meio distante, às vezes sem desejo de ler a palavra, sem ler a Bíblia direito. E hoje essa mensagem eu vi que a minha base é Jesus mesmo. Eu não mereço, mas Jesus, Ele me ama. Eu preciso de oração, pastor. Ore por mim. Alguém nesta noite gostaria de fazer esse pedido? Eu vou dizer: Deus te abençoe. Daí onde você estiver, não precisa vir aqui à frente, mas se houver, entrega teu caminho ao Senhor. Só Jesus Cristo resolve. Ninguém vai resolver. A tua religião não resolve. Só quem resolve é Cristo. E eu vou concluir com a oração. Mas eu pergunto pela última vez: alguém nesta noite entendeu? Pastor, eu quero que inclua meu nome nessa oração. Deus sabe o que eu estou passando. Só com um sinal você vai dizendo: eu entendi, pastor, e eu quero nesta noite me voltar para o Senhor. Se não há, que Deus abençoe. Você que está em casa, está escutando essa mensagem, entendeu e quer voltar para Jesus, tem um telefone aí no rodapé do pastor. Você pode ligar, que eu tenho prazer em atender e orar por você. Eu queria convidar o pastor José Alessandro para fazer uma oração, encerrando o trabalho. E em seguida o pastor Abisai Neto vai ministrar a bênção apostólica. Estaremos encerrando e teremos assim uma semana na presença do Senhor. O pastor Alessandro pode pegar o microfone. Ele vai orar em seguida, agradecendo ao nosso pastor evangelista
e vai orar a Deus por essas vidas que foi lançada a rede. A mensagem foi tocada. E a palavra de Deus não volta vazia. Vai fazer um efeito e você vai voltar para Jesus. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Graça e paz, igreja. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Pai bendito, porque a palavra do Espírito Santo é essa. Não há outro. Não há outro debaixo do céu. Que importa, Deus, que sejamos salvos. E é por isso, ó Deus, que estamos aqui nesta noite, ó Deus, porque cremos nisso, ó Deus, que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Obrigado, ó Deus, porque Ele é a base, ó Deus, a base, o nosso alicerce. E é por isso, ó Deus, que estamos de pé, ó Deus, proclamando, evangelizando, ó Deus, aqui nesta noite, ó Deus, no grande culto de louvor, de adoração, ó Deus, exaltando o nome do Senhor Jesus. E eu quero, ó Deus, agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, ó Deus. Nesta noite, ó Deus, a igreja está de gratidão também. A igreja, ó Deus, reconhece, ó Deus, que Jesus Cristo é a única esperança. E vai, ó Deus, continuar pregando, ó Deus, anunciando que sem Jesus Cristo não dá. Que sem Jesus Cristo não podemos nada. E Ele mesmo disse lá em João capítulo 15, versículo 5. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cremos nisso, ó Deus, nesta noite. E é por isso, ó Deus, que um dia, ó Deus, quando o pastor Samuel estava ali, ó Deus, falando do seu testemunho de vida, da sua conversão, e eu imagino, ó Deus, cada um também pensando, no dia que levantamos a mão, no dia que reconhecemos, ó Deus, que sem Jesus Cristo não dá, ó Deus, no dia que dissemos não para o mundo, não para Satanás, e sim para Jesus, para que um dia possamos estar eternamente contigo. Obrigado, Pai querido, porque nesta noite o Espírito Santo, Deus, Ele enche nossos corações, Ele enche a nossa alma com essa palavra de esperança, que sem Ti, que sem Jesus Cristo não dá, que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Obrigado, Pai querido, e que essa mensagem possa continuar guardando, tendo guarida em nossos corações, e muitos que também ouviram a mensagem através, ó Deus, do canal YouTube, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa continuar falando. Obrigado por tudo, perdoa nossas faltas, nossos pecados, e nos ajuda cada vez mais a aproximar-se de Ti, porque Tu és o nosso único Salvador, no nome de Jesus, amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor perfeito de Deus e as consolações do Espírito Santo acompanhem toda a igreja espalhada neste mundo, de hoje e para sempre. Amém. Amém e amém. Uma boa semana para todos, na presença de Jesus.